Boa noite, doutora Olá, Rafaela. tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo Tudo bem? certinho. Perfeito. Então, tá bom. Ó, a gente já tem 14 pessoas na nossa live. Doutora, eu queria começar te pedindo para se apresentar para a gente. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Rafaela Otoé, sou médica, sou pediatra e infectologista. Hoje eu trabalho no Hospital Infantil de Vitória, nos alguns outros hospitais, tanto na parte pediátrica como referência em infectologia no Hospital Infantil, que é referência em doença infecciosa do estado, realmente. Show! Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre vacina também, né, sobre meningite, que é o nosso assunto da live, eu peço que vocês deixem aqui as dúvidas. Bom, mas doutora, enquanto o pessoal não faz, eu Sim. queria começar te perguntando o que é a meningite. O meningite, ele é um processo inflamatório que vai pegar o cérebro e a meninge. Então, é uma infecção grave, é uma infecção com muitos riscos de sequela na criança, principalmente, mas pode pegar não só criança, como adolescentes e adultos, e que, se não tratado precocemente, né, pode levar a desfecho como óbito. Então, ele é um processo de inflamação e infecção no cérebro e no sistema meníngeo. Entendi. E o que que causa a meningite? Então, a meningite, ela é um processo infeccioso. Então, pode ser tanto viral quanto bacteriano. Nosso medo maior realmente é a meningite bacteriana. Que a meningite bacteriana é a meningite mais grave, que gera sequelas importantes. Mas a meningite viral, graças a Deus, ela é mais comum, até porque a gente tem muitos vírus. E, por exemplo, na idade pediátrica, vírus é o que mais a gente vê, né? Então, criança fica com quadros infecciosos virais e alguns vírus, por exemplo, enterovírus, alguns vírus comuns da criança podem fazer meningite viral, que é uma meningite mais leve que a gente fala. A mãe vai perceber que tem alguma coisa errada, que a gente vai falar dos sintomas, mas graças a Deus ela não gera sequela. Exceto quando é o herpes vírus, que causa uma meningoencefalite. Aí realmente é uma infecção mais grave, que tem que ter um alto índice de suspeição, então o médico tem que pensar no herpes para iniciar o tratamento precoce, porque da parte de vírus, principalmente, é ela que tem tratamento, entendeu? Entendi. E para se prevenir da meningite viral, como é que faz? Da meningite viral, a gente sabe que a maioria dos vírus a gente não tem proteção vacinal, exceto influenza. Então, vacinas de influenza é importantíssimo a gente fazer. Por que ela vai dar meningite, a influenza? Não, não é ela, mas ela nos protege para não deixar o corpo vulnerável, que a gente fala, suscetível a depois do quadro viral entrar uma bactéria e fazer uma meningite. Então, para os quadros virais, o importante são os nossos cuidados gerais, até mesmo para as meningites bacterianas, que é a higiene de mãos, que é aquele cuidado não ficar num ambiente fechado, né? Um ambiente de preferência sempre mais ventilado, a limpeza sempre ajudar, né? Explicar para as crianças a lavar a mão quando tem contato com outros amiguinhos, quando toca nos lugares, por exemplo, a gente está num período agora e muitos quadros virais. Aí vai a criança para o pronto-socorro por conta de uma febre, tá lá, no meio de um monte de outras crianças, coloca a mão em tudo, daqui a pouco tá a mão na boca, a mão no nariz. Então, isso daí é um risco grande para a gente adquirir os vírus e, consequentemente, ter uma meningite viral. Né? Então, assim, os principais cuidados são higiene, manter a ventilação do ambiente, sempre importante. A lavagem nasal, sempre que você faz aquela higiene nasal e evita ali ficar aquela quantidade de bactéria, até mesmo para não complicar. E a vacinação, que é importante para as meningites bacterianas, né? Mas nós temos a vacina de influenza, que previne a influenza, consequentemente, uma complicação dela e um risco de meningite. A Renata está perguntando qual é a idade mais comum e quantas doses precisa. Acho que ela está falando já da meningite É, bacteriana. então, assim, a meningite bacteriana, ela é mais grave,
né, nas crianças. Hoje, algumas vacinas previnem contra a meningite bacteriana, que é aquela vacina pentavalente no posto ou a hexavalente que tem no sistema privado, que ali vai ter uma proteção contra o hemófilos influenza tipo B. Ele, a gente já praticamente não vê mais meningite. Eu acho que eu vi a última meningite por hemófilo uns 3, 4 anos atrás de uma criança não vacinada. Então, essa vacina começa a ser a mais importante. Então, essa pentavalente, as crianças vão fazer ali com 2, 4, 6 meses e o reforcinho com 1 ano. Então, a gente fez uma primeira vacina que causa super proteção. Tá, as outras, a gente tem a vacina pneumocócica. Então, quando a gente fala, vacina do pneumococo, a gente fica pensando só em quadro de pneumonia, em quadro de sinusite. Não, gente, a vacina pneumocócica ela é tanto importante para pneumonia, mas o pneumococo, ele é um bichinho que faz meningite, e meningite grave. Hoje, eu peguei o resultado de uma criança que está internada com a gente, que é uma meningite por um pneumococo. A gente ainda não sabe qual que hoje a gente fala que é o sorotipo. Por que eu estou falando de sorotipo? Porque a vacina pneumocócica, a gente vê no SUS, a gente tem aquela pneumo 10, né? E a gente tem já a pneumo 13, a pneumo 15, a pneumo 20, e fala, ela é mais forte. Não, não é força da vacina, é um aumento da proteção contra os sorotipos, que são bichinhos diferentes, né? São sorotipos diferentes que a gente fala. Então, quanto maior a proteção, melhor para a criança. Porque quando você vai vacinando, por exemplo, todos os bichinhos que tem ali na pneumo 10, os outros vão ficando mais fortes. Então, eles vão aparecendo. Então, quando a gente pode fazer a vacina mais, que tem mais valência, melhor. Então, é melhor fazer a 20 do que a 10. Né? Então, a vacina pneumocócica também ela é importante. Ela vai fazer ele com 2, 4 e 6 meses, que aí a gente faz no sistema privado, que tem mais valência. No SUS, só são 2 doses antes de 1 ano, com reforço com 1 aninho. E nós temos a vacina de meningo, né? A meningite C, que está no SUS. Ela faz ali com 3 e com 5 meses, com reforço com 1 aninho. Mas no sistema privado, a gente tem a CWY. Então, faz com 3 e 5 e reforço com 1 ano. Agora, no sistema privado, ou público, desculpa, a gente já tem aquele reforço de 1 aninho com a meningite ACWY. E a gente tem que lembrar dos adolescentes. O meningococo ACWY, a vacina, ela também é liberada já nos adolescentes, né, de 11 a 14 anos. E por que fazer no adolescente é importante? Porque a gente chama o adolescente como portador assintomático. Muitas vezes ele porta a bactéria, ele tá com ela e muitas vezes não adoece. Mas ele é um grande risco de adoecimento por conta justamente disso. Ele vai perdendo a proteção ao longo do tempo, se ele não se vacina e não faz os reforços, e ele vive num ambiente o quê? Um ambiente cheio de adolescente junto, ambiente fechado, é festa, né? Aquela transmissão, que a transmissão da meningite é por gotícula. Então, não é por mão, botar a mão na pessoa com meningite, é aquela respiração, é aquele contato por gotícula que a gente fala. Então, é muito importante. Além da vacina meningite C e a CWY, a gente tem a meningite tipo B, que ela não tem a nível de sistema público ainda, mas que ela é feita no sistema privado, né? Ali 2 doses antes de 1 ano e com reforço com 1 aninho. Então, essas são as principais. Agora, uma que ninguém sabe que também previne contra a meningite é a BCG, que a criança faz logo ao nascimento, que previne contra a forma a tuberculose meningea, que a gente fala, que é um tipo de meningite pelo Mycobacterium tuberculose. Então, também é uma outra proteção. Mas essa acaba que todo mundo recebe já na maternidade. Então, assim, essas vacinas que eu acabei de falar, alguém perguntou aí, fez uma outra Uhum. pergunta, acabei que eu respondi, né? Então, quem faz as vacinas do SUS está protegido? Tá. Mas a gente sabe que tem vacinas com proteção além que hoje o SUS não nos fornece, que é o sistema privado que nós temos hoje essas vacinas. Exceto alguns casos que a gente chama de especiais. Alguns pacientes que têm doenças como imunodeficiência, como HIV, como asplenia, que é a ausência do baço, entre outras doenças, elas têm direito a umas vacinas especiais no CRI, no Sistema de Defesa Imunológica Especiais. Então, mas eu vou falar das crianças em geral e dos pacientes em geral aqui, para a gente não entrar em detalhe, que é muita informação, tá? Mas a Vanilda, doutora, eu acho que ela perguntou mais sobre o sistema privado, na verdade.
Criança que tomou todas as vacinas do sistema privado, pode pegar também? Então, o risco é muito baixo. Mas eu falo assim que a proteção total, eu falo, nunca vai pegar? Não, além de todos os cuidados, a gente depende da vacina, mas a gente depende também do sistema imune de cada pessoa. Então, a vacina, ela precisa que o sistema imunológico seu reaja. Então, um paciente, por exemplo, que ele tem alguma doença de base, que ele tem alguma imunodeficiência, pode ser que ele não tenha uma resposta tão boa à vacina como uma outro paciente que tem um sistema imune excelente, que não tem nenhum problema. Então, temos esse detalhe também. Mas, em geral, quando a gente pensa, meu filho fez todas as vacinas, meu filho é uma criança que faz acompanhamento com um pediatra, então ele de preferência, né, que tenha mamado ao seio, ou então que ele tenha feito uma fórmula de qualidade, né, que tenha uma boa alimentação, porque tudo isso influencia na apresentação da doença também. Uma criança bem alimentada, uma criança que tem uma boa qualidade do sono, uma boa qualidade intestinal, que a gente sabe como que a microbiota, que é a nossa, eu falo que é a nossa flora, né, intestinal, ela ajuda no sistema imune, a nossa condição de higiene é importante, a prática de atividade física, todas essas condições de higiene, tudo o contexto, a criança tem que estar toda, falo que é redondinha. Isso daí, com tudo isso, vai, assim, se ela tiver uma meningite menos vacinada, eu falo que é uma exceção, né, diante daquela criança que não tem nem esse contexto, que não tem uma alimentação adequada, que não tem uma higiene adequada, que vive em péssimas condições de aglomeração e que ainda não recebeu a melhor vacina. Essa criança, ela é muito mais suscetível a ter uma meningite, né? Tem um risco muito maior de ter meningite do que aquela criança que faz todo o acompanhamento direitinho e recebeu todas as vacinas do sistema privado, as melhores vacinas, né? Recebeu a meningo a CWY, recebeu a meningo B, recebeu a pneumocócica ou 13, ou 15, ou 20, enfim. Então, essa criança ela está muito mais protegida. Agora, a ausência total de risco, eu falo que aí é impossível a gente prever, né? Mas a gente sabe que desde a introdução das vacinas, lá no meu início até de carreira, 20 anos atrás, eu via muita meningite. E como que com o passar do tempo, da imunização, da vacinação, hoje a gente vê um caso ou outro isolado. Porém, este ano, realmente a gente está vendo até postei hoje no meu Instagram aqui o número de casos, a gente está pegando um aumento aí de casos. Eu já tive esse ano, há 2 meses atrás, agora, uma menininha com meningite por sorotipo W. Agora a gente está internada com pneumococo, já tive umas 2 anteriores por pneumococo. Então, a gente vê, e eu falo assim, que eu espero que nunca ninguém tenha um filho com meningite, né? Mas quando a gente tem, a gente sabe que desespero e o que que a gente espera, o que vai ser desse paciente, né? Essa pacientezinha que eu atendi por meningite por W, ela ficou grave, mas graças a Deus eu já está acompanhando no ambulatório, mas ela está com umas sequelas de algumas, ficou com algumas deformidades na pele. Então, são marquinhas que vão levar para o resto da vida. Mas outras sequelas podem causar. Quais? Pode causar sequela neurológica. Então, a criança, muitas vezes, ela vai convulsionar uma, 2 vezes, e isso vai gerar falta de oxigênio no cérebro. E ela pode ficar com sequela para se desenvolver, para andar, para aprender na escola. E isso gera eu falo que é um problema não só para a criança, um problema como um todo, um problema para o serviço de saúde, um problema para a família, um problema para essa mãe que tem que cuidar dessa criança depois com problemas de desenvolvimento, né? É muito trágico. Além de causar um risco que é importante, que é a surdez, que é uma das principais sequelas da meningite, e até mesmo amputação, porque existe um problema na meningite que você vai acabar levando alteração de vascularização de membros. Então, você tem o risco de amputar dedo, amputar perninha. Então, é algo que a gente via muito e que a gente, graças a Deus, não está vendo mais, mas é um risco muito importante. Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Se meu filho for exposto a alguém com meningite, o que eu devo fazer?
Depende do tipo de exposição e depende de qual bichinho foi o causador da meningite daquela pessoa. Por exemplo, seu filho foi exposto, ele estava num lugar aberto e tinha um amiguinho brincando ali e que depois ele desenvolveu meningite. A chance é mínima, mas a gente tem que saber. Toda vez que você tem uma meningite, a meningite a gente fala que ela é uma doença de notificação compulsória. O médico, assim que atende, ele notifica e a vigilância, que é um serviço, vai atrás de todos os contatos que chegaram perto daquela criança, daquela paciente. Eu falo criança porque eu sou pediatra, então eu só falo criança. Mas daquele paciente, a própria vigilância, são pessoas que vão atrás de todos os contatos daquele caso, porque dependendo da bactéria que causou, por exemplo, se for o meningococo, se for o Haemophilus influenza, todos os contatos vão ter que receber o que a gente chama de quimioprofilaxia, que é uma medicação para essas pessoas não terem o risco de desenvolver a doença. Mas se você está totalmente vacinado, a chance de você ter é muito pouca. Mas isso daí, quem define, quem vai fazer é a vigilância. Normalmente são pessoas que ficam muito tempo em contato com aquele paciente. Por exemplo, a mãe daquele paciente, as pessoas da casa, as pessoas da escolinha que estavam na mesma sala. É aquela pessoa que fica num contato mais intenso, né? Um ambiente fechado, por um tempo longo. Agora, eu passei, falei oi, fiquei perto um pouquinho. Não, esse risco vai ser mínimo, entendeu? Entendi. Legal. Tem mais uma pergunta? O meningo B tem uma importância grande no Brasil ou somente o C? É o que eu te falei, são todos são muito importantes. Você está falando do Uhum. meningo C, é um meningo muito prevalente, mas eu acabei de ter um meningo W internado agora, à nossa frente, aqui no estado do Espírito Santo. O meningo B, ele é importantíssimo, então a gente deveria assim, ter a vacinação para todos. E eu falo que é importante o médico, o pediatra, ou qualquer médico, mostrar para a família, apresentar a família e falar: olha, o SUS só te fornece a pneumo 10 e a meningite C. Vai receber a CWY lá só com um aninho, mas ela não te fornece a meningite B e seu filho está perdendo uma proteção. E vai ser a escolha da família tomar ou não a vacina para se proteger. E a gente sabe que ele é uma bactéria que causa risco de meningite. Então, quem vai definir se vai fazer ou não é a família. Então, assim, agora, se uma mãe, que às vezes ela confia totalmente no médico, ela não está ali sabendo de quais vacinas, ela não for oferecida a ela não vai oferecer, não vai não ter oportunidade de dar essa vacina à criança. Então, a gente fala que, independente do sistema público ou privado, eu atendo no sistema público e atendo no sistema privado. As mesmas vacinas eu falo para uma mãe e falo para outra. Então, quem que tem que definir as prioridades da vida e da saúde da criança é a família, né? Isso é importantíssimo. Então, a gente tem que ter conhecimento que a vacina de meningite B é importantíssima, assim como a CWY é importantíssima e a pneumocócica acima da 10, ela é importantíssima. E tem se falado muito sobre meningite B ultimamente, atualmente. Você sabe Uhum. por quê? Me dizer pra gente por quê? Pode tomar com qualquer idade. Mais Ah, uma pergunta. pode ser acima de um ano, né? A gente pode tomar com qualquer idade. E acima de um ano, as pessoas que vão tomar meningite B, são 2 doses da vacina com intervalo mínimo de um mês entre elas. Isso é importante saber também, entendeu? Então, o meningococo é uma bactéria que eu falo que quando você vai fazendo a proteção tô vendo mais as perguntinhas. Quando você vai fazendo proteção contra os outros sorotipos, aquele sorotipo que você não está vacinado, eu falo que ele fica lembrando ali, ó, ele fica esquecido. E aí ele começa o quê? Se sobressair diante das Uhum. outras meningites. Então você começa a ver mais meningite daquele sorotipo que não está sendo protegido. Então, por exemplo, hoje no sistema público, a gente tem só a meningite meningo C de proteção. Né? Então, provavelmente é por isso que a gente está vendo outros sorotipos, da mesma forma que o meningo B. E é extremamente agressivo. O meningococo, ele é extremamente agressivo. Você começa os sintomas, a criança começa com febre, com vômito, com cefaleia, e começa com a gravidade muito rápido. De manhã ela tá bem, de noite ela já tá grave. Por isso que quando você tem um filho ou algum paciente ou percebe com febre, com dor de cabeça,
com vômito, ou aquele paciente com muita irritabilidade, aquela criança que está intercalando em sonolência e irritabilidade, já liga um alerta. Se parece manchinha no corpo, nem que seja pequenas bolinhas vermelhinhas, é correr para o hospital. Porque quando você tem um meningococo, de manhã tá ali as bolinhas, de noite já está cheio de lesões arroxeadas pelo corpo e a criança já está muito grave. Por isso que meningite a gente está aqui, né, dando esse tempo para todas as mães fazerem pergunta e para propagar a informação, justamente pela gravidade da doença, pela complexidade e pela necessidade de todos saberem a importância da vacina, porque são vacinas que vieram fazer a diferença na vida das crianças. Então, é o que eu estou falando, eu tenho 20 anos de pediatria, sendo infectologista, e como eu vi a queda do aparecimento de casos de meningite. Só que esse ano eu estou vendo demais meningite. Por isso que eu falei, quando vocês falaram, vamos fazer uma live, vamos, porque a gente precisa falar isso para o máximo de pessoas possíveis. Que a gente tem que saber quais os sinais e sintomas, a gente tem que saber quais as vacinas que a gente pode fazer para aumentar a proteção, porque ninguém merece, né, nenhuma mãe merece ter um filho com meningite, né? Alguma mãe perguntou aí o tempo, mas a reação da vacina, não foi isso? Uhum. Então, Foi. a vacina, ela pode causar uma febre, um pouco de febre na criança, uma dor local. A vacina, em geral, de meningite pode dar uma dorzinha local. A meningite B, a gente sabe que dá um pouquinho mais de dor no local. Mas ela não causa um quadro jamais de meningite, não tem risco de fazer meningite pela vacina. Então, é mais uma dorzinha local, uma febrezinha que passa em 24, 48 horas. É isso, tá? A Vanilda Mas, perguntou de novo. Só para ver se eu entendi direito. Sobre as vacinas. Meningo B, meningo ACWY e pneumovinte. Essas seriam a melhor proteção? essas seriam as melhores proteções para o filho, sem E a dúvida. Hexa e a Penta também. Que É. também, né? E a Hexa ou a Penta que a proteção pro hemófilos influenza ela vai ter em qualquer uma dessas duas, né? Isso aí é importantíssimo. E a gente vê muitos adolescentes que não fizeram a vacina também, né? Por exemplo, eu pego adolescente que nunca fez a vacina, a meningite tipo B. Então, eu oriento, a gente tem que fazer a vacina de meningite tipo B. Aqui em casa, minhas filhas têm todas as vacinas, porque a gente tem que dar a oportunidade de não ter nem contato. Né? E o adolescente, retornando, o adolescente é importante, uma idade importantíssima de poder ter meningite. Uma Vai, outra eu pergunta que eu apareceu. perdi aqui. Quanto tempo depois da vacina a imunidade aparece? Então, em média, a gente tem uma proteção vacinal depois de 10, 15 dias, é a hora que a gente tem uma proteção garantida da vacina. A maioria Uhum. das vacinas, vamos botar esse número, a maioria das vacinas, depois de 10, 15 dias, você tem uma proteção vacinal. Não é de um dia para Show. o outro. A proteção não é, tomou hoje, amanhã você está protegido. Não. Uhum. E doutora, você comentou um pouco sobre o seu dia a dia, né? Tem algum tipo específico de meningite que você tem visto mais? Esse ano eu acho que eu já vi, que é o que eu te falei, eu vi a meningite W, né, ou meningo W. Eu tô vendo a pneumocócica agora. Eu vi outra pneumocócica já, mas mais pro início do ano. Então, se eu te falar qual que é mais, tá mesclado, tá? Mas assim, agora, o pneumococo tá circulando mais por aqui, pelo que eu tô vendo. Mas qualquer uma é um risco importantíssimo. E vai pegar quem não vacinou. Entendeu? Uhum. Sim. Eu queria te pedir também para explicar por que que a meningite bacteriana é mais grave ou mais perigosa, digamos assim, do que a viral. Então, sempre a bactéria, ela tem um risco maior, ele é um ser mais agressivo do que o vírus. A bactéria, ela vai penetrar muitas vezes ali para a corrente sanguínea e fazer um risco que a gente chama de sepse.
que é uma infecção generalizada, que vai não só para o cérebro, como todo o sistema do corpo, fazendo uma infecção de difícil tratamento, porque o tratamento tem que ser precoce com o antibiótico certo, na dose certa, no intervalo certo, e tem que ser um antibiótico potente para matar essa bactéria. Por exemplo, hoje em dia, os pneumococos, a gente sabe que eles já estão adquirindo resistência. Então, hoje em dia, para você ter, chegou um paciente com meningite num pronto-socorro ou uma urgência, o médico já não pode fazer mais só ceftriaxone, que é o antibiótico de eleição atualmente. Ele tem que fazer ceftriaxone e vancomicina, até com que ele saiba qual realmente foi essa bactéria. Já o vírus, ele tem uma entrada no corpo, uma circulação e ele logo vai embora. Ele é meio autolimitado, que a gente fala. Mas a bactéria não. Se você não trata, ela mata a pessoa. Então, acho que é mais ou menos essa a explicação, que o vírus ele é mais autolimitado e a bactéria, se você não trata de uma forma agressiva e precoce, da forma certa, ela vai prejudicar, fazer sequelas e levar ao óbito do paciente. Doutora, mais uma pergunta. Se a criança tomou apenas uma dose com 3 meses e agora com 1 ano e 2 meses, precisa começar o esquema novamente? Tomou a dose por 3 meses, não tomou mais nenhuma. Não, Só com 1 ano e 2 meses. vacina dada é vacina contabilizada. O que essa criança precisa fazer é botar em dia a vacina. Se ela tomou uma, tá faltando aí, com essa idade, pelo menos mais 2 doses. Eu não sei de qual, mas eu tenho certeza que tá faltando 2 doses, porque normalmente a gente toma 2 ou 3 ali no primeiro ano de vida, com reforço com 1 ano. Se essa criança tá com 1 ano e 3 meses, só tomou uma dose, eu não sei nem de qual que é, já tá faltando. Mas essa dose que ela tomou conta como a primeira, não precisa de refazer essa dose. A gente fala Uhum. que vacina dada é vacina contabilizada, não precisa de refazer aquela dose, mas você tem que fazer quantas doses for necessária, que é aquela que é o que os estudos mostram que eles levam a proteção e garante a proteção. Então, se for uma vacina que é uma dose só, você vai fazer uma dose só. Por exemplo, a vacina de gripe a gente faz uma dose por ano, que a gente sabe que a gente tem a proteção durante o período da sazonalidade, que é uma circulação do vírus, e você vai perder essa proteção a hora que o vírus está indo embora, mas todo ano você vai fazer. Outra, a BCG é uma vez só. Uma vez na vida. É aquela do bracinho que dói e tudo mais. Que a criança faz aquela casquinha e ela previne contra a meningite pela tuberculose. Ela é uma vez só. Agora, vacina que são 2 doses, 2 doses. Vacina que são obrigadas 3 doses, 3 doses. Mesmo que você tenha perdido o intervalo. O ideal é que você não perca o intervalo, faça no tempo certo para não deixar a criança desprotegida. Mas tem que fazer. Show. Uma outra pergunta os adolescentes têm que se vacinar novamente, mesmo que já tenham tomado a vacina? É Ainda porque um quando a pouco a gente ver fala, com isso. é porque quando a gente fala vacina, a gente está se perdendo aí, né? Por exemplo, se o Uhum, adolescente ele já fez as 2 doses de meningo B, ele tem 2 doses, meningo B, ele não tem que repetir. Agora, a uhum, ACWY, o ideal é que você faça 5 anos após a última dose. Então, ele tem que fazer na adolescência. A uhum, ACWY, ele vai fazer. Entendeu? Se uhum. ele nunca foi vacinado contra o pneumococo, ele provavelmente ele é um que a gente chama de portador assintomático, mas eu indicaria a vacinação, com certeza. Mas aí vamos Uhum. falar do meningo, o adolescente precisa do reforço da meningite ACWY, e se ele não fez a meningo B, ele precisa das 2 doses da meningo B, o intervalo no mínimo de 1 mês de diferença. Show. Mais uma pergunta. Quando desconfiar que o bebê está com a doença? Então, vamos lá. A apresentação da meningite, ela é um pouquinho diferente do bebê de uma criança maior. Sempre os bebês, eles são mais vulneráveis, né? E são mais difíceis, porque é o que a gente fala, o bebê não fala, né? Por isso que o pediatra é o melhor indicado para cuidar da criança, né? E não um clínico ou outra pessoa. O bebê, ele vai começar a ficar irritado, ele pode ter aquela moleirinha, né? Aquela fundinho da cabecinha que toda mamãe tem medo. Quando tem meningite, ela fica assim, ó, elevadinha, não tanto assim, mas eu tô falando pra mamãe lembrar, né? Então, a moleirinha Uhum. abaulada, irritabilidade.
O bebê pode ter febre ou hipotermia, pode ficar geladinho, o que a hipotermia ainda é pior que a hipertermia, né? A criança vai ter recusa a mamar, se ela mama peito, ela vai começar a ficar mais molinha e recusar peito, e pode começar a ter vômitos, vômitos sem parar, ou até chegar ao quadro de convulsão, que aí é um quadro realmente mais grave, tem que levar prontamente para o hospital para cortar, fazer a medicação para parar de convulsionar, para evitar sequela neurológica. Mas o bebê, então, é irritabilidade, moleirinha baulada, não está mamando tão bem, febre ou a temperatura mais baixa, vômitos. Principal são esses. Pareceu manchinha no corpo, já era para ter ido antes ainda para o hospital. Uhum. Então, a diferença. Pode Esse é o falar. bebê, esse é o bebê. Vamos Aham. falar do mais velho, um pouquinho mais velho, então, né? A Isso. criança mais velha, depois de um ano, ela vai ter febrão, ela vai ter irritabilidade ou sonolência, ou aquela criança fica nervosa, irritada, ela vai estar muito molenguinha, sonolenta, né? Ela pode ter vômitos. O vômito normalmente é um vômito mais em jato, aquele vômito forte. A febre, né? Às vezes a mamãe não precisa ficar tentando, mas a rigidez nunca, que é o que o médico testa. Esses são os principais. E também pode convulsionar. Então, febre, irritabilidade, rigidez de nuca, tudo isso. E adultos também podem ter meningite? Sim, os adultos também podem ter meningite e essa apresentação é exatamente igual. E teve uma jovem, né? Aqui foi em Montanha, que faleceu de Uhum. meningite, foi mês passado também. E foi um quadro assim, que ela começou com febre, prostração, e ninguém desconfiou de meningite, porque o adulto, parece que o adulto esquece que ele também pode adoecer, né? E era um adulto jovem, realmente. Entendi. Bom, então, de modo geral, eu acho que a gente já passou por tudo. A gente falou de Eu vou. meningite, vamos falar de proteção. Além da vacinação, né, que é importantíssimo, então vamos lá, vacina pneumocócica, vacina meningite, a CWY, meningite B, né, e a hexa ou a penta, a gente tem que fazer todo o cuidado geral. Então, a alimentação, higiene, atividade física, beber bastante líquido, e manter eu acho que todos os cuidados gerais de saúde são importantíssimos para prevenir. E saber o momento certo de suspeitou, vai para o pronto-socorro. Eu sou aquela que eu falo que pronto-socorro à toa não é para ir, né? Febre não é para pronto-socorro. Agora, febre, vômito, irritabilidade, dor de cabeça, manchinha no corpo, você pensou, você já tem que estar no pronto-socorro, ok? Show. Eu queria te perguntar alguns mitos e verdades. Eu queria que você me falasse se são mitos ou se é Sim. verdade. Bom, a primeira coisa que costumam falar é a meningite é rara, então não precisa de vacina. Isso é mito ou é É um verdade, mito, doutora? é um mito. A meningite, ela diminuiu o número de casos com a vacinação. Mas se a gente começar a falar ela é rara e não precisa vacinar, ela vai voltar tudo de novo, aquela quantidade que eu sempre vi. Então, ela não é rara. A gente está vendo uma diminuição do número de casos ao longo dos anos com a vacina, mas se não vacinar, volta. Tanto é que a gente está vendo casos a mais esse ano aí. Isso aí. E agora uma que também, de cara, a gente vê que é mito, mas que as pessoas ainda falam muito é a vacina pode causar meningite? Não, é impossível a vacina causar meningite. Então, a vacina não tem como fazer meningite aí, tá? Fiquem tranquilos. É uma outra comum. A vacina sobrecarrega a imunidade? Não, não sobrecarrega a imunidade. A vacina ela vai ajudar ainda mais no sistema imune, na proteção do paciente. Eu vi aqui, ó, criança de mais de 2 anos precisa da segunda dose de meningite B. Se ela só tem uma, ela precisa. Show. Tá. Meningite sempre deixa sequelas? Sempre, não, sempre, eu falo que na medicina não tem, sempre é uma palavra que não tem como, mas a grande maioria das vezes vai gerar sequela. Nem que seja leve, mas a grande maioria. Uhum. E as principais sequelas que você As, comentou tinham sido sequela onda. neurológica, de ter atraso Uhum. neurológico, surdez, Surdez. até amputação de membros, deformidade nos membros, e até óbito, né? Que não é uma sequela, é uma tragédia. A gripe pode virar meningite?
Gripe não pode virar meningite, mas o paciente gripado fica com que um sistema mais vulnerável, o corpo está mais vulnerável, já que ele está com vírus da influenza, a poder adquirir e ter uma meningite. Não que ela vai causar. O vírus da gripe é um vírus que é o que a gente falou, vai ser ali, né? Um tempo de evolução e vai embora. Agora, pode deixar o organismo suscetível a ter meningite, sim. Qualquer vírus. E na sua opinião, doutora, se uma pessoa, por exemplo, só pode vacinar no sistema público mas por acaso pode dar uma ou outra vacina no sistema privado, qual que você diria para ela priorizar? Então, como hoje a gente está tendo a meningite ACWY ali com 1 ano, né? Então a criança vai ter essa proteção. A meningite B eu faria, é importantíssimo. E a pneumocócica com uma valência maior, uma pneumo 15, uma pneumo 20, com certeza indicaria também. Hoje a gente está vendo muito pneumococo, né? Causando não só meningite, como pneumonia e quadros graves. Então, não abriria a mão dela também. Mais uma perguntinha. A confirmação de meningite, ela não é através de exame de sangue isoladamente, que a gente pode, através do soro, detectar a bactéria. Mas, normalmente, Uhum. travou aqui, que chamou aqui, tá vendo? Então, normalmente, a criança que chega com sinais e sintomas sugestivos de meningite vai fazer aquele exame da coluna, que é a punção lombar. Vai tirar o líquor da coluna e esse líquor é levado para o laboratório e feito uma análise e nele a gente detecta se é vírus ou é bactéria. É através dele. Legal. Doutora, tem mais alguma outra informação que você acha importante de frisar ou a gente já passou por tudo? Acho que a gente passou por tudo, né? A gente falou medidas de prevenção, a gente falou das vacinas e a gente falou dos sintomas. Então, eu acho que a mensagem final é: não banalizem os sintomas. Meningite é um caso grave. Meningite, eu acho que todas as mães sabem que ela é temida. Né? E se você faz tudo certinho com o seu filho, se você faz toda uma puericultura, cuidados gerais, seu filho é uma criança que se alimenta bem, que tem condições boas, tá dando uma higiene, tá dando as melhores vacinas, você fica, eu falo que a consciência é tranquila, mas você tem que ter atenção quando ela começar a ter febre e os sintomas de meningite. Porque neste caso, ou você tem que entrar em contato com o seu pediatra assistente para conversar inicialmente com ele, se não conseguir, ir diretamente para um pronto-socorro. Acho que a mensagem principal é essa. Show. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. A gente agradece muito aqui da Nina por você ter disponibilizado esse tempo para estar conversando aqui com a gente. A gente sabe também que a informação e a vacinação são muito importantes. Muito obrigada. De nada, fico disponível aí caso alguém queira tirar dúvidas e nunca esqueçam, né? A vacinação é uma excelente proteção e você ainda não viu uma meningite de perto graças à vacinação. É isso aí. Bom, ó, ótima semana para todos nós. Boa noite, Obrigada, tá? doutora. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.